de 1 Crônicas, no capítulo 21, a partir do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não sou todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, e vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu ao mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira do Ormã, e o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada e desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Omã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ormã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ormã estava desbulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ormã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta palavra maravilhosa. Sabemos que o Senhor tem providência para o seu povo. Sabemos que o Senhor é fiel, que cumpre as suas promessas, e que tudo que o Senhor faz aqui nessa terra tem um propósito, e o propósito é para a sua glória e não para a glória dos homens, e que o Senhor se faça presente aqui neste culto, e que este culto tenha um centro, e este centro é Jesus Cristo, e só a Ele toda honra e toda glória. Amém. Deus os abençoe. Irmãos, a leitura acabado de ler, e que a gente vamos procurar expor dentro daquilo
previsto, inicia-se a narrativa através de um censo, né? A gente vê aqui o Davi tendo uma ideia, e por sinal uma ideia negativa, péssima, em levantar um censo para contar os homens aptos a guerrear, tanto em Israel quanto em Judá. E esse recenseamento resultou em um castigo, na verdade, na vida de Davi, mas sobretudo mais na vida de Davi, mas também esse castigo se estendeu ao Israel como um todo, né? E a gente vê o castigo, depois a gente vê Deus aplacando a ira através do erguer de um altar. Mas assim, eu queria simplesmente de forma superficial, nós vermos verdades que é necessário nós pensarmos nessa noite, e o que podemos aprender e aplicar na nossa vida, justamente a partir desse episódio de Davi. E aí eu queria ver com vocês, meus irmãos, que a gente tem que principiar e pensar que somos chamados num grande dilema a reconhecer as nossas responsabilidades. Essa é a palavra-chave que eu quero nortear essa fala. Porque no tempo que vivemos, as pessoas sempre se isentam de suas responsabilidades. E não é só uma marca do homem pós-moderno, mas mais do que ao longo da história, essa isenção, né? Um exemplo, alguém mata alguém dentro de uma favela, a gente diz, não, ele matou porque foi a comunidade, foi o seio que o fez. Alguém quando rouba, alguém quando denigre, alguém quando faz alguma coisa, sempre a gente tem uma justificativa para isentar a responsabilidade. A gente sabe que os contextos que o cercam são desfavoráveis, mas em nenhum momento eu, você nem ninguém pode se isentar de responsabilidade alguma. E a gente vê essa isenção da responsabilidade do homem desde na queda. Deus havia feito uma árvore no meio do jardim, disse, como de todas as árvores, menos dos frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Simplesmente Eva é tentada, cai, dá como é que diz ao esposo, quando o Senhor indaga, por que comestes, Adão? Aí eu comi porque eu sou ruim mesmo. Eu comi porque eu sou delinquente. Não, o problema não foi eu, Senhor. O problema foi quem? Foi a mulher que tu me destes. Duas coisas que a gente vê, ele culpando a quem? A mulher e Deus que criou a mulher. E eu digo que a figura de Adão, a figura de Zé Maria, de Jonathan, de Marinéia, de Nalva, de Gracinha, de fato, fazemos da mesma forma, diante dos nossos problemas, dos nossos deslizes, das nossas falhas, a gente sempre quer culpar alguém, erguer um bode expiatório, dizer eu pequei, eu falhei, eu sou dessa forma porque vamos supor, é coisa da minha família, porque eu sou ignorante por natureza, e coisa desse tipo. Mas vamos ver, à luz da Escritura, que cabe a gente reconhecer a nossa responsabilidade. Não é um desafio fácil, não é algo realmente, quer dizer, é algo como é que diz, saudável, é algo, como é que diz, é bom para o nosso ego, que fere em muito o reconhecimento das nossas falhas, das nossas transgressões. Amém? E aí você vê, meus queridos, que Davi nos ensina algo tremendo. Davi errou ao levantar o censo. Davi errou por desobedecer aquilo que de fato Deus não queria. Mas aqui também Davi tem algo a nos ensinar nesse texto. E a primeira verdade que eu quero mostrar é que não se omita diante dos problemas que causamos. Não cabe a mim me omitir diante dos meus problemas. E aí você vê o verso 3, Davi reconhece isso. Olha, acompanhe comigo. Então diz Joabe, multiplica, Senhor, teu Deus, este povo, 100 vezes mais, porventura, o rei. Senhor, não são todos teus servos? É porque requereu isso, meu Senhor, para trazer assim culpa sobre Israel. O verso 4, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e pelo que saiu Joabe para percorrer todo Israel, então voltou para Jerusalém. Veja bem,
Simplesmente Joabe disse a Davi: não faça. Isso não é conivente, isso não é do agrado de Deus. Mas diz o texto que simplesmente a palavra do rei sobressaiu o conselho de Joabe. E Joabe, como servo, foi. Mas diante do erro de Davi, Davi não se omite diante do seu problema, onde ele diz lá à frente, quando errou, ele disse: olha, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em tal coisa, porém agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Ele reconhece que ele procedeu, que ele falhou, que ele errou, que ele foi um delinquente. E é uma das coisas que eu, em muito, reconheço em Davi como positivo. A gente vê quando Davi pecou contra Betseba, quando Davi fez o que fez com Urias. A Bíblia diz que o profeta Natã foi trazer a palavra de Deus para ele. Ele estava no trono, estava lá na condição de rei. E ele contou uma parábola de quê? De um fazendeiro que tinha muito gado, muitas reses, rebanhos. E o vizinho dele, pobre, só tinha uma borreguinha que dormia abraçado com ela, uma cordeirinha. E simplesmente ele arrancou das mãos daquele pobre vizinho, a única que ele tinha, e sacrificou para dar comida a um visitante que adentrava a sua propriedade. E Davi, quando viu essa palavra, a Bíblia diz que ele muito se indignou e disse: esse homem precisa morrer. Aí o profeta diz o quê? Esse homem quem é? É você, Davi. E Davi poderia, na condição de rei, degolar Natã. Ele poderia, na condição de rei, fazer muitas atrocidades, mas ele reconheceu as suas falhas. E aqui, da mesma forma, ele torna a reconhecer, dizendo: olha, foi eu que fiz, Senhor. O erro foi meu. De fato, Joabe não queria. E muitas das vezes, meus queridos, nós precisamos fazer como Davi, mesmo errando. Mas a gente tem que, sobretudo, dizer: olha, eu errei, eu falhei, eu preciso retroceder. E aí ele diz: olha, tudo isso desagradou ao Senhor. E Davi disse a Deus: muito pequei por fazer tal coisa. Peço que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Ele procedeu de forma precipitada, de forma irracional. Mas eu volto a dizer, volto a enfatizar, volto a destacar: Davi reconheceu suas falhas. E um dos textos que eu mais tomo como verdade na Escritura é Provérbios 28:13. Aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. A gente vê a figura daquela mulher no poço de Sicar, estava meu dia com Jesus lá. Jesus pede água. E ela depois o que? Olha, vai lá, né? Chama o teu marido para tirar água. Eu não tenho marido. E o que é que Jesus disse assim? Dissestes bem, tivesse 5, e agora que tu tens não é teu. Já estava no 6º relacionamento, mas ela deixou bem claro: o que eu tenho, já tive 5, mas o que eu tenho até hoje, até agora, não é meu, é do outro. Ou seja, falhou, mas reconhece. Por isso Jesus: vais o quê? E não peques mais. Assim como ele disse à mulher, vamos supor, pegada em adultério: vais e não peques mais. Ou seja, mostra bem claro que o caminho não é meramente dizer que eu não erro, porque todos nós estamos sujeitos a erros. A palavra do Senhor diz: não pequeis, mas se pecardes, tendo um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, cabe a mim não pecar, mas no deslize do pecado, eu primeiramente tenho que reconhecer que pequei. E aí eu faço uma pergunta a você e a mim mesmo: será que tem coisas na minha vida que eu faço que eu não reconheço? Será que existe alguma coisa no meu viver que em dado momento que eu não faço como Davi, reconheci, e eu procuro culpar o outro? E aí é uma coisa que eu preciso redefinir na minha vida. Não sei se Jobson precisa, se Madineia precisa, mas nós precisamos redefinir o quanto a gente precisa reconhecer as nossas responsabilidades, reconhecer os nossos atos,
reconhecer o quanto nós somos frágeis, falhos diante de Deus e dos homens. Amém, amados? Vamos aprender? Diga: não se omitir diante dos problemas que causamos. Quando você causar um problema, você, sou eu a causa. E reconhecer. Isso é o primeiro passo. Porque quando eu reconheço, já tenho outro passo para dar. Agora, quando eu não reconheço, aí fica difícil de haver restauração, de haver mudança. Segunda verdade, meus queridos, que esse texto nos ensina: humilhe-se perante o Senhor por suas transgressões. Davi também é um exemplo de humildade, onde ele diz aqui no verso 16, olha: levantando-se Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi não estava com sua indumentária, Davi não estava com suas roupas de linho, Davi não estava com seu nariz empinado, mas diz o texto que Davi estava com roupas de saco, junto com os anciões, se humilhando e se dobrando diante do Senhor. Quer ter vitória na vida? Nunca esqueça, o caminho não é o orgulho, o caminho é a humildade. Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É outro desafio para nós fazermos, é sermos humildes a ponto de reconhecermos que somos falhos, é sermos humildes a ponto de dizer que foi eu que causei essa desgraça, essa tragédia, sou eu. Quantas das vezes os maiores problemas de relacionamento, especial dentro do lar, é porque cada um traz para si, não traz para si, melhor dizendo, a sua responsabilidade. O problema é você. Mas o problema muitas vezes é um problema mútuo, é um problema que cada um tem que reconhecer a si, dizer o quanto tem falhado diante desse projeto chamado família. E aí não é só no relacionamento conjugal, é no relacionamento na igreja, é no relacionamento entre patrão e empregado, é no dia a dia. Nós vemos todas essas falhas, mas aí o texto deixa bem claro que a perspectiva minha e sua é fazer como diz Davi: se humilhar. Ele se humilhou. Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Amém, meus queridos? Diante da adversidade, diante das falhas, diante dos problemas, desça diante do Senhor em humildade. Por isso que a palavra do Senhor deixa bem claro em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, em tempo oportuno Ele traga exaltação. Ele deixa bem claro isso. Ele diz que Deus resiste ao soberbo, que Deus resiste ao petulante, ao arrogante. E quantas das vezes nós caminhamos muito mais na perspectiva do arrogante, do petulante, do que do humilde. E quantas, por fazermos tal ação, nós perdemos muitas bênçãos, muitas coisas na vida. Amém, amados? E aí lembre de uma coisa: humilhe-se perante o Senhor em suas transgressões. O caminho da vitória é o caminho da humildade. É aquilo que eu sempre digo: se você quer subir, você primeiramente diante de Deus tem que descer, É com humildade, é com simplicidade que deve viver o povo de Deus, não com arrogância, não com o nariz empinado, não se achando os melhores, os mais santos, os mais perfeitos, os dotados de dons. Tudo que temos ou somos é a graça de Deus em nós. Amém, amados? E é isso que a gente tem que entender, que o céu vai estar permeado de pessoas humildes. No céu não vai entrar arrogante, no céu não vai entrar pessoas que de fato não reconhecem suas delinquências, seus pecados. A Bíblia é clara em dizer que Jesus vem buscar um povo humilde, zeloso de boa obra. Tem que ter humildade, a ponto de fazermos como Davi fez. Amém? Mesmo o rei se humilhou, mesmo o rei se vestiu de saco, que era símbolo de um reconhecimento de falhas e de humildade diante de Deus. Amém, amados? Terceira verdade que eu quero também evidenciar aqui, que devemos oferecer ao Senhor aquilo que requer um preço. Vamos repetir junto, diga:
devo oferecer ao Senhor aquilo que requer um preço. Analise que a gente não pode ofertar a Deus. Quando eu digo oferta, não é só oferta financeira, é a vida como um todo. Não oferte a Deus simplesmente de forma relapsa, não oferte a Deus de forma em que você vai dar o resto, o bagaço, de forma bem chula que eu estou assim a falar, mas a Bíblia requer de mim, de você, primazia. E Davi nos ensina nesse texto, que quando ele errou, ele busca o profeta traz uma palavra para ele, diz: olha, vai lá buscar um ambiente, que Deus disse que esse ambiente que deve se erguer um altar. E ele poderia tranquilamente, Job, chegar lá e dizer: eu quero esse altar aqui erguido, eu quero esse ambiente para o Senhor, mas ele foi de forma submissa, de forma humilde. Você pode vender esse pedaço de terra aí, que Deus quer? Quantas as vezes nós, na condição de superiores, vamos diante das pessoas e abusamos da boa vontade, e abusamos muitas das vezes da nossa autoridade, e aí não nos cabe a ser assim, mas ser como Davi, lembrar que ele tinha uma oferta para dar ao Senhor, ele tinha uma obrigação para dar ao Senhor, e essa oferta deveria ter um preço. Amém, meus queridos? E vamos aprender com Davi aqui, a partir do verso 22, acompanhe o texto por favor. O verso 22, a parte B, nos diz assim, olha: Então disse Davi a Ormã: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dai-me pelo seu devido valor. Diga comigo: dai-me pelo devido. Eles não me dá de todo jeito. Não, vamos vender, venda. Agora venda de acordo com o valor. Ou seja, ele não foi com exploração, mas ele sabia que eles poderiam erguer o altar, mas só poderia erguer o altar se o altar tivesse sido pago. Nunca esqueça, Deus não recebe de você oferta de carneiro manco, defeituoso. Toda a oferta do Senhor era oferta com primazia, animal sem defeito. Quantas às vezes o crente está na igreja, vem para a igreja aos 99 do segundo tempo, ele é uma pessoa que oferta de todo jeito, é uma pessoa que leva a vida para com o Senhor de forma puramente relapsa. Eu quero dizer, não tem validade nada disso. Amém, amados? Só tem validade para Deus quando eu de fato faço as coisas dentro de um preço, dentro do sacrifício. E Davi nos ensina isso daqui, né? Dai-me pelo seu devido valor. O verso 23, então disse Ormã a Davi: torne rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Ele prossegue: eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, eu dou tudo. Olha o que é que disse Ormã: não precisa se preocupar com nada, eu não vou dar só a terra para erguer o altar, eu vou dar o boi para o sacrifício, eu vou dar o trigo, eu vou dar a lenha, eu vou dar absolutamente tudo. Se Davi fosse da qualidade de alguns pastores que a gente vê por aí, ele disse: não, promessa de Deus, provisão de Deus, glória seja dada a Deus, eu não vou tirar um centavo do meu tesouro, porque Deus já levantou um vaso aqui. Não é isso? Não é isso que muitos fariam? Davi disse: não, eu tenho que pagar o que eu estou devendo. Quando alguém for dar uma coisa a você, e você não tiver necessidade, não seja um aproveitador, não seja uma pessoa que abuse da boa vontade de alguém, meu querido. Amém? Tudo na vida precisa ter um preço. É isso que eu vejo nessa geração de hoje. Eu sempre olho para os meus meninos e vejo o quanto eles foram criados diferente de mim. Tudo na mão, comida na mão, escolhe o que vai comer, não sei o que, e fica aquele mimimi. É uma geração que você diz, geração do mimimi. Geração de crianças que não sabem de fato o que é fazer um brinquedo, brincar com uma roda, brincar com um carro de boi, brincar com uma sandália tora, enfia um prego ali, cai barra e pá, e vai lá e tem mais um mês de sandália havaiana. Esse menino não sabe o que é isso, porque tem tudo na mão.
E aí você vê que Davi, meus queridos, nos ensina essa verdade. Eu tenho que oferecer ao Senhor aquilo que requer um preço. Amém, meus amados? E aí ele prossegue dizendo, olha, tornou o rei Davi a Amã, não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tornarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto que não custe nada. Repita comigo, não oferecerei ao Senhor holocausto que não custe nada. Dá para você viver isso? Você está disposto a oferecer aquilo que ele requer um preço? Não. Bom é aquele que não tem preço nenhum. O preço da salvação já foi pago, mas o preço da santificação, eu e você tem que pagar, em vida de comunhão, de intimidade com Deus. Só que a gente quer avivamento sem pagar preço. A gente quer ser salvação sem evangelização na vida dos outros. A gente quer que a igreja avance sem se dispor a dizer, eu vou investir em alguém que faz missão lá na Argentina, lá no Kuwait, lá onde no extremo que eu não posso ir, no mínimo orar. Mas simplesmente, meus irmãos, a gente quer culpar todo mundo, não queremos culpar nós mesmos. Nós vivemos numa geração, como eu disse, que as pessoas querem se isentar de suas responsabilidades. Quem pecou? Todo, menos eu. Lembra de Pedro? Todos podem negar, menos eu, Senhor. Eu sou Pedrão Rocha. Eu e você temos responsabilidades, falhas, e devemos aprender a partir de hoje, reconhecer as nossas falhas. Amém? Reconhecer que eu devo viver uma vida de humildade quando eu errar. E por fim, reconhecer que eu preciso fazer o quê? Pagar um preço diante daquilo que eu vou ofertar ao Senhor. Amém? Chega de crente garapeiro. Amém? Chega de crente exploradores. A cultura hoje olha para nós evangélicos, principalmente para a classe de pastores, como um indivíduo que é altamente exploradores. Semelhante aos urubus diante de umas carniças. Mas eu quero dizer, existem homens de Deus que entendem que evangelho é evangelho. Existe um povo de Deus que entende que Deus é Deus e que quer servir a Deus a partir da Escritura Sagrada. E é por aí que a gente tem que caminhar. É com medo de crente, mas é por aí que a gente tem que realmente estar a caminhar e dizer, é por aí que eu tenho que seguir. Amém, amados? Seguir reconhecendo as nossas falhas. E o maior problema da gente é que é aquilo que Jesus disse, olha, no lugar de você estar querendo olhar o argueiro do olho do teu irmão, antes tira a trave que está no teu olho. Quando o crente começa a observar demais a falha do outro, eu não vou para a igreja, por quê? Porque eu estou com raiva de Jó, eu não aguento ver o pastor Zé Maria, pois tá bom, tem uma coisa, eu não aguento ver Johnny, meu querido, olhe para si, eles olharem para o autor e consumador da fé. Eu não tenho que olhar para os irmãos, eu tenho que olhar para Cristo. É porque o povo não me louva, o povo não reconhece. Acaba o final do ano, ninguém diz obrigado pastor, obrigado Marineia, obrigado Severina Rocha. Meu irmão, eu sei, não importa, o reconhecimento é do Senhor, o galardão é no céu, a morada da gente é na eternidade. É por aí que a gente tem que perceber isso. Eu sei que uma palavra de ânimo é bom, uma palavra de reconhecimento é bom, mas mais de que pensarmos e sonharmos nisso, vamos olhar para Cristo. Fixe os seus olhos nos céus, não olhe nem para A nem para B, fixe caminho para a glória. Porque quando você menos imaginar, teus olhos vão se fechar e vão se abrir na eternidade, ou nos céus ou no inferno. Quantos já partiram esse ano que a gente nem imaginava que partiria? Nessa última quarta-feira, eu estava enterrando um menino de 15 anos ali, vendo a dor de um pai e de uma mãe enterrando um filho de menos de 16 anos. Um menino que estava há 6 meses bom. Iniciou o ano e não terminou.
Eu sou novo, pode ser velho, pode ser. Meu querido, eu vou prestar conta das minhas ações diante do Senhor. E para isso, eu tenho que reconhecer as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas iniquidades. E eu reconhecer em humildade. Reconhecer que eu preciso ter um preço de santidade diante de Deus. Amém, amados? Por fim, aplicação. Vamos ao texto. Aplicação do texto. Que Deus nos ajude a reconhecermos quando caímos, a fim de percebermos que Deus é gracioso para nos erguer. Vamos dizer novamente junto? Que Deus nos ajude a reconhecermos quando caímos, a fim de percebermos que Deus é gracioso para nos erguer. E aí eu vou citar uma frase do Franklin Ferreira, que diz assim, olha: não se mede a dignidade de um homem pela maneira como ele caiu, mas pela forma como ele se levanta. Vamos novamente? Não se mede a dignidade de um homem da maneira como ele caiu, mas pela maneira como ele se levanta. Quantas às vezes a gente ignora? Fulano caiu. Cair, todos nós estamos sujeitos a cair. Agora lembre-se de uma coisa: eu tenho que saber se eu tenho a dignidade de me erguer, de me levantar. E como se levanta? Olha como é que o crente se levanta. Se ergue descendo nos pés do Senhor. Quer ser erguido? Desça. Quer ver exaltado? Sim ou não? Se humilhe. Se ergue descendo nos pés do Senhor. Pois o Salmo 103, 14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que verdadeiramente eu possa aprender com Davi, nesse sentido, a reconhecer as minhas falhas. Você pode aplaudir o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o Senhor presente, o Senhor que te chama a viver uma vida em integridade diante dEle. Nunca esqueça, com o nariz empinado, com prepotência, ninguém jamais chegará diante de Deus. É com simplicidade, com humildade, reconhecendo: eu sou o quê? Miserável, pecador arrependido. Amém, meus amados?